Pitoli, fontes ligadas ao Superior Tribunal Militar relataram à CNN que a corte deverá aguardar os resultados das eleições presidenciais para definir o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque existe a leitura, segundo a CNN, de que se a direita vencer a disputa, o debate sobre a anistia deverá ser retomado e, consequentemente, impactará o julgamento do Tribunal Militar. Além disso, essas fontes avaliam que a Corte Militar está refutando nos bastidores adotar a mesma postura que o Tribunal Superior, ou melhor, que o Supremo Tribunal Federal adotou na chamada trama golpista, um julgamento rápido e condenatório. Também rejeitam a pressão que dizem já começar a ocorrer para que haja uma condenação automática. A percepção é de que o julgamento no Tribunal Militar tende a demorar muito mais do que os 7 meses que durou no Supremo Tribunal Federal, período considerado fora do padrão pela Corte. Além disso, o regimento do Tribunal Militar não prevê um prazo para cada relator apresentar o seu voto, e a Corte Militar não tem um histórico de julgamento de um caso que envolva tantas coautorias. Ministros têm relatado extrema cautela com todos os casos e diferenças no tipo de julgamento. Muito embora seus integrantes reafirmem que não retornarão à análise do mérito das condenações no STF, eles também garantem que haverá extremo cuidado na tarefa de identificar se as condutas dos militares os tornaram indignos ou incompatíveis com as Forças Armadas. Dizem que na prática trata-se de um julgamento com outra característica, a de um tribunal de honra, no qual serão analisadas questões subjetivas que envolvem ética militar. Basicamente, avalia-se se, apesar das ilegalidades pelas quais foram condenados pelo STF, eles agiram com desonra sob a ótica militar. Por exemplo, se agiram corretamente ou não diante das condições e do cenário em que estavam colocados. Ô Barros, me ajuda a fazer uma leitura aqui. Você está querendo contar para mim, então, nessa notícia da CNN, que o Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar, eles estão esperando o resultado da eleição para decidir. Eles querem ser engenheiros de obra pronta, é isso? Pois é, Pitoli, esse pelo menos é o levantamento feito pela CNN, sempre com aquela questão, né? Ouvidos, aí uma fonte que não quis identificar, falou tal coisa, sempre nesse formato. Mas diz que há essa expectativa de que não seja uma condenação rápida ou que não seja um julgamento rápido, para que, e depender do resultado eleitoral, pelo menos é o que dá a entender a matéria, né? A depender do resultado eleitoral, você condena ou não. Pelo menos é o que dá a entender a matéria da CNN, ou essas pessoas que foram ouvidas pela CNN. Por quê? Para que esperar o período, para que esperar o resultado da eleição para determinar um julgamento, ou uma condenação, ou uma absolvição de algo que já tem os autos, que já tem, né? Não vai acontecer nada de diferente daqui até outubro, do ponto de vista dos atos em que o Jair Bolsonaro foi condenado. Né? Então, todas as provas, as testemunhas já foram ouvidas e já há uma condenação. Agora, o Tribunal Militar tem uma questão que é um pouco diferente do Supremo Tribunal Federal, que ele identifica também a questão de ética, de comportamento, etc. Mas isso não vai mudar nada do que já ocorreu, né? O Jair Bolsonaro está preso. E aí você esperar o período eleitoral para fazer um julgamento, para entender, olha, vamos ver qual vai ser o resultado da eleição para decidir como que ele será julgado, é algo que beira o absurdo, né? Ô Barros, eu vou usar um nome aqui, acho que a turma não vai gostar, mas eu não estou preocupado. O nome disso é covardia. O nome disso é covardia. É aquele cara que espera o resultado para falar assim, tá vendo? Eu também votei nele. Eu também. Porque tem o cara que chama voto útil, né? O cara, ele vota em quem vai ganhar só para dizer votei em quem ganhou. Tem essas coisas, né? Para não perder o voto, exato. E outra, né, Barros? Para bater no peito e falar assim, eu votei em quem ganhou. Exatamente. Isso tem no Brasil de quilo e baciada, tá? Quilo e baciada, porque vai que na rodinha do bar, do boteco, ele fala assim, eu votei no candidato que perdeu. Vai virar chacota e tal. Então, no Brasil, tem essa, infelizmente, tem essa cultura. Agora, eu estou tratando do Superior Tribunal Militar, que está querendo me dizer nessa matéria da CNN, que eu vi uma fonte, aquela coisa toda, que, olha, prefere esperar o resultado da eleição. Por quê? Se a direita vencer a eleição, a história da anistia será retomada. Tá, então, diante disso,
O Superior Tribunal Militar está esperando o resultado porque vai que a direita ganha e seja retomada a questão da anistia. Porque eles estão querendo esperar porque vai que... Espera um pouquinho. O Superior Tribunal Militar não tem uma opinião hoje? Se essa opinião que o Superior Tribunal Militar ou o Ministério Público Militar tem hoje, se essa opinião não pode ser dada, essa decisão não pode ser apresentada, é porque ela diverge do que pensa Alexandre de Moraes? Diverge o que pensa a primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Então você está querendo me dizer na notícia da CNN que nós temos hoje um Superior Tribunal Militar capacho, subserviente, subordinado. Os caras que honram e prezam por um negócio chamado hierarquia, tem como alguém acima dos generais o Supremo Tribunal Federal. É isso? Sem dar nome aos bois aqui, mas estou falando de uma primeira turma, porque os caras estão de olho, não querem confrontar, porque para mim o que fica da informação é isso. Se você pensar diferente de mim, coloca aí no chat, eu vou lendo tudo que rola no chat, justamente porque a divergência do pensamento é fundamental. Isso é democrático, você pode falar, ô, Pitori, não, está faltando isso, eles estão com medo daquilo, eles estão se posicionando assim, isso é bom, espera o presidente Bolsonaro e tal. Tudo bem, eu entendo que isso é positivo, do ponto de vista de não sair julgando, não sair caçando patente, entendo. Agora, espera um pouquinho. O que mais chama atenção na informação é que eles vão deixar para decidir depois da eleição, porque vai que a direita ganha e o assunto da anistia ganha força de novo, a gente não precisa nem decidir. Eu posso pensar isso, não posso? Porque o que fica para mim é que hoje o Superior Tribunal Militar tem um pensamento que pode divergir do pensamento do Supremo Tribunal Federal, e o que traria em conflito? Agora, qual o problema? Me diz qual o problema. Qual é o problema de divergir? Ou não pode? Só pode pensar da mesma forma que a primeira turma? Então, se isso está acontecendo e realmente for desse jeito que a CNN traz, o nome disso é covardia, é bundamolismo, tá? Bundamolismo. Por que eu estou falando do bundamolismo? Porque o cara está de olho assim, vai que eu decido, e eu decido diferente do Supremo, e aí vai me dar um trabalho, né? Vai que é para evitar, como diria o Ionho, né? Para evitar a fadiga. Os caras estão querendo evitar a fadiga. Está faltando coragem. Sabe qual é o problema, amigo? A gente está falando do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar. Fadiga em quem tem que nos defender. Fadiga em quem tem que honrar a farda. O nome disso para mim é covardia, é preguiça, é um deixar para depois. É cansativo, viu? Agora, repito, pode ser importante para o presidente Bolsonaro ficar lá só para novembro a decisão? Pode. Mas tá bom, então, e se a esquerda ganha, se o sistema ganha, aí tira a patente? Tá muito ruim isso. Tá mostrando um negócio que se chama, para mim é covardia o nome, né? Tá ruim. O Superior Tribunal Militar poderia ser mais independente, se é que eu fui claro, né? Até aqui, o que eles menos mostram é independência.